Olá, Júlio. Olá, querida. Hoje o Júlio escolheu um poema da Alice Vieira, nossa amiga, a quem, obviamente, mandamos um beijo e um abraço enorme, porque a Alice tem estado adoentada e a Alice é uma mulher cheia de humor, boa disposição, é teimosa no bom sentido, lutando contra pequenos obstáculos. E grandes. Ela já ultrapassou grandes obstáculos também. Mas é também um abraço de parabéns. É um abraço de parabéns porque a Alice Vieira ganhou um prémio de literatura em língua portuguesa pelo livro Meia Hora para Mudar a Minha Vida, da Fundação do Livro Infantil e Juvenil do Brasil. E o Júlio escolheu, e muito bem, um poema... Que, aliás, é um título, não é? Que tem a ver com uma canção. Não é? Você tem meia hora para mudar a minha vida. Não é? Da Adriana Calcanhoto. Exatamente, não é? Não é? Vamos esquartejar o poema, como gostamos de fazer aqui? Vamos, mas como eu acabo sempre naquela situação catastrófica, que é ouvi-la dizer temos 5 minutos e eu fico completamente desazável. Tem 5 minutos para mudar a minha vida, Júlio. Oh, minha querida, nem pensar, nem com 5 dias. Há algo que eu gostaria de dizer, pronto, que é, eu gosto muito da Alice, mas seria para mim impensável não falar no Mário Castrinho ou falar da Alice. E seria para mim impensável porque eu devo muito ao Mário Castrinho. Quando eu fiz o Sexualidades, há 25 anos atrás, e quando ia gravar o segundo programa, eu já lhe contei essa história, eu e o Chico Allan, e havia jornalistas à porta do estúdio, o que me foi dito é que na noite anterior, olha como está esta cabeça, não, provavelmente o que tinha acontecido era que nessa própria manhã o Mário Castrinho tinha escrito numa crítica que tinha gostado do programa. E isso, como é evidente, era qualquer coisa, na minha opinião. Cada um pensa como quiser. Mas era algo que jogava muito a meu favor. Porque o Mário era de uma justiça impiedosa. Verdade. Se gostava, gostava. Era tido como alguém difícil, não é? Pronto, não é? Portanto, ali, nós não nos conhecíamos, diga-se de passagem, mas não havia nenhuma hipótese, não é, de ele estar a passar-me a mão pelo pelo ou ter um carinho especial por portuenses que tinham descido à capital do Império. Mas o que acontece, se isso para mim, se quiser, foi muito bom para o meu narcisismo. Ele gostar. Mas a dívida que eu tenho para com ele é muito maior do que essa, porque, tendo-nos visto meia dúzia de vezes, eu acho que posso dizer que ficámos amigos. Porque sempre que estivemos juntos, e foram poucos, como lhe disse, a conversa entre nós era muito fácil, fluiu muito. Mas, sobretudo, eu não posso esquecer o que ele me disse quando o programa foi censurado e passou para a 1h da manhã. Eu encontrei o Mário, se bem me lembro, numa feira do livro, que tem toda a lógica, porque isso aconteceu no início da primavera, e as feiras do livro são mais ou menos a meio da primavera, fim. E eu encontrei o Mário, e eu estava muito em baixo. E estava naquela de... isto é muito... discursoante, eu recebo cartas de pessoas a queixarem-se. Naquela altura era mais difícil gravar programas, como compreenderá, quando as horas não coincidiam, etc. E portanto, eu cheguei a pôr a hipótese de dizer que se dane, pronto, eu acabo com isto. E o Mário puxou-me as orelhas, mas forte e feio. E disse-me, em primeiro lugar, você tem que estar orgulhoso por o terem censurado. Porque isso é para pôr no currículo. Significa que você estava a ser incómodo claro, para determinados interesses, determinadas pessoas. Mas, ao mesmo tempo que se tornou incómodo, porque para outras pessoas o programa era importante, eles não tiveram a desfaçatez de pura e simplesmente acabar com o programa.
E, portanto, a sua obrigação é continuar. Porque seja à 1h30 da manhã, seja às 4 da manhã, você tem que se lembrar que podem não ser tantos os que estão a ouvir, mas os que estão a ouvir e a ver não merecem que você desista, sabe? E deu-me ali uma descascadela monumental. E foi bom, percebe? Que bom. Porque eu pensei, ele tem carradas de razão, tu estás a rebolar, tem autopiedade, portanto, fazes favor, levas isto até ao fim. Isso foi muito bom. Muito bem, muito bem. E depois a Alice fez-me o favor de prolongar essa amizade. Não é? E eu fico-lhe muito grato, porque houve alturas em que, inclusivamente, ela me abriu a sua intimidade e isso é qualquer coisa que constitui sempre um privilégio. Ora bom, dito isso, que eu poderia ficar sem possibilidade de dizer nos 5 minutos finais, nós temos aqui um poema sobre as palavras, o que não é propriamente surpreendente, vindo de alguém como Alice, que viveu sempre a jogar às escondidas com as palavras. E é mais ou menos assim. Como ele não é demasiado grande, eu propunha que o lesse todo e depois vamos em associação livre. Reza assim. Sempre amei por palavras muito mais do que devia. São um perigo as palavras. Quando as soltamos já não há regresso possível. Ninguém pode não dizer o que já disse. Apenas esquecer. E o esquecimento, acredita, é a mais lenta das feridas mortais. Espalha-se insidiosamente pelo nosso corpo e vai cortando a pele. Como se um barco nos atravessasse de madrugada. E de repente acordamos um dia desprevenidos e completamente indefesos. Um perigo as palavras. Mesmo agora, aparentemente tão tranquilas, neste claro momento em que as deixa em desalinho, sacudindo o pó dos velhos dias sobre a cama em que te espero. É muito belo. Mesmo, não sim, é? Muito bonito. Pronto. E agora vamos por aqui fora, como você dizia, esquartejar, não é? Esperemos que a Alice não esteja a ouvir. E daí não, quer dizer, se a Alice ouvir, pode ter piada para ela, porque ela desata a gargalhada e diz: ei, meu Deus, eu não queria dizer nada disto, pá. É preciso ser burro, meu Deus. Mas pronto, também não lhe vou escrever um mail a dizer quão burro ele foi. Pronto, coitado do rapaz. O perigo das palavras. É. Peguemos nas palavras como matéria inflamável, por exemplo. Nem mais. Como é que são aqueles sinais nas coisas de eletricidade? É isso. Perigo, não tocar e não sei o quê. Então, pronto. Ora, veja isto. Sempre amei por palavras muito mais do que devia. Ao dizer sempre amei por palavras, esta aqui é de cabo de esquadra, significa que se pode amar sem ser por palavras. Há quem nunca as diga, não é? Há quem nunca as diga. Há quem fique entupido com palavras dentro que nunca foram ditas. Exato. E repare que Alice vai dizer a seguir: são um perigo as palavras. Ou seja, logo à cabeça o que é que temos? Não é negar o corpo. Não é negar o pensamento. Porque se diz sempre amei por palavras, o que significa que se pode amar de outras formas. Muito mais do que devia. Ou seja, estamos a dizer, isto não significa que não se deva amar por palavras. Mas eu exagerei. E porquê é que exagerei? Porque as palavras são perigosas. Pelo menos sem conta, peso e medida. Bom, e no amor nós temos tendência a usar palavras sem muita conta, sem muito peso, sem muita medida. Não é nada raro que pessoas me venham dizer, embora, vai-me perdoar o cinismo, ouço mais essa frase quando verdadeiramente não há amor. As pessoas vêm dizer, acho que falei demais. Não é? Eu ia dizer que o exagero, essa assunção do exagero vem depois num exercício de reflexão, não é? Porque no momento em que as dizemos não nos parecem nada exageradas, não é? Pois, ou então dissemos-las porque se enquadram no momento, ou, desculpe o julgamento de valor, pior ainda, num mero exercício de sedução do outro, não as sentindo. E o que diz o poema são um perigo. Quando as soltamos já não há regresso possível. Ninguém pode não dizer o que já disse. É claro, podemos negar-nos.
podemos afiançar que o outro entendeu mal. Podemos renegá-las. Mas elas foram ditas ao outro e a nós mesmos. E, portanto, pelo menos a nós é difícil conseguir que elas voltem ao silêncio, se quiser, de onde vieram. Há pessoas, no seguimento de algo que a Inês disse logo no início, há pessoas que têm tanto medo das palavras como arautos daquilo que elas sentem, que nos dizem que com o outro adormecido são capazes de lhes dizer que o amam ou que a amam. Isso é assustador, não é? É. Assustador para ambos, porque o outro nunca as vai ouvir e porque o outro, e porque quem as diz, vai sempre temê-las, não é? E tem que esperar que o outro adormeça para as poder dizer. Não Mas quer que o outro as ouça e também não se quer ouvir a si próprio dizê-las. Mas cuidado, pode ser um degrau. Há pessoas que depois que são capazes de as dizer com o outro acordado. O primeiro passo foi esse. Porque no fundo, porque no fundo quando dizem ao outro adormecido, se o outro está adormecido, em princípio não ouve, querida. E portanto, no fundo, ao dizermos a alguém que está enroscado nos mesmos lençóis, quiçá na mesma almofada, embora eu nisso seja um bocado individualista. Que diabo. Há de haver dinheiro para cada um ter a sua almofadita, não? Mas enfim, quando alguém eventualmente adormeceu no nosso ombro e de repente surge aquela recordação, se quiser, da nossa infância, que é aquela respiração que muda completamente e se transforma em pausada. O velho Lennon dizia sleeping like a log, não é? Muito dormir como uma pedra, mas não estou a falar disso, estou a falar do dormir em calma absoluta. Quando, não sei se alguma vez notou isso, mas quando a expressão do outro se suaviza, porque se relaxa, inclusive a parte muscular. É muito frequente que o outro adormecido pareça mais jovem. Não é raro também que o outro, depois do amor físico, também pareça mais jovem, porque está mais relaxado, etc. Pronto. Nomeadamente a questão das rugas. Mas, estava eu a dizer, quando alguém diz com o outro adormecido, amo-te, na realidade, está a dizer ao outro adormecido, mas está a dizer a si mesmo, em voz alta, coisa que provavelmente nunca fez. E, portanto, isto pode ser o primeiro passo para assumir isso e para arriscar, eventualmente com uma taquicardia pelo meio, um dia dizer ao outro com ele acordado. Há que arriscar. Felizes dos que arriscam, aliás, diria eu. Não? Pelo menos arriscar. Arriscar, não é? Bom, é claro que quando falamos destas palavras, eu tomei aqui uma nota. Atenção, que não estamos apenas a falar de palavras ditas. As palavras escritas também não podemos puxar uma guita como o Raul Solnado fazia na guerra, não é? E trazia a bala outra vez para poupar dinheiro. É que quando você escreve, a palavra também lá fica. E, de certa forma, é uma palavra ainda mais imponente ou definitiva do que a palavra dita. Porque aquela está ali e fica. O papel pode ir amarelecendo, mas continua a lê-la. E por isso, quando a Inês escreve determinadas coisas a alguém que ama, e se esse alguém fica com essas cartas, isso a Inês nunca pode dizer tu entendeste mal, eu não disse isso ou qualquer coisa. Está ali. Como diriam os nossos políticos, plasmado na sua carta. Bom, e então, o que é que se diz a seguir? Ninguém pode não dizer o que já disse. Apenas esquecer. E o esquecimento, acredita, é a mais lenta das feridas mortais. Isto aqui é muito curioso, porque é verdade que nós podemos esquecer. E, em teoria,
este esquecer até pode ser um mecanismo protetor. Nós falámos demais. Esquecemos do que dissemos. Olha, se calhar, de uma forma levezinha, até podemos dizer este esquecimento é condição sine qua non para ficarmos prontos para outra. Normalmente, o que nos leva mais facilmente, vou falar por experiência própria, o que nos leva mais facilmente a esquecer é o que estamos preparados para viver a seguir. Portanto, se vivemos a seguir, de certa forma, conseguimos sobrepor memórias. É verdade, mas aí o que verdadeiramente acontece não é esquecer, é digerir. É você falar de alguém que passou na sua vida e dizer pacificamente eu amei-o. Teríamos que perguntar se alguma vez realmente esquecemos. Nem mais. Infelizmente, hoje em dia, o esquecer real, duro, sinistro, cruel, é uma das maiores preocupações desta sociedade, como sabe. Mas não é nesse registro que nós estamos. Porquê que se escreve e o esquecimento, acredita, é a mais lenta das feridas mortais? Isto não é só a nível do amor. Esquecer o que dissemos pode ser trágico, porque por trás das palavras estão os sentimentos, aos quais elas servem de moldura, se quiser. E ninguém esquece de repente. E, portanto, esquecer, seja no amor, seja em termos das nossas histórias de vida, esquecer pode realmente ser uma lenta, porque não acontece de domingo para segunda-feira, uma lenta ferida mortal, porque é muito difícil preparar e viver o futuro se tivermos esquecido o passado. Se nos tivermos esquecido de nós no passado. Por exemplo, um amor pode ter terminado, mas aquilo que nós vivemos foi uma aprendizagem emocional. Quiçá com momentos extremamente dolorosos. De separação, de conflito, etc. Mas esquecer tudo isso, se fosse possível, seria criar uma virgindade arriscadíssima. Seria, por exemplo, criar a hipótese de se repetir tudo. Os mal-entendidos, os erros, as más avaliações dos outros e do que nós próprios sentimos, etc. E aqui, só se torna claro no fim do poema, é dito: o esquecimento, que acredita, é a mais lenta das feridas mortais, espalha-se insidiosamente pelo nosso corpo. Repare que bonito. Porque se quiser, no palavrear da minha profissão, isto é uma visão holística. O esquecimento é algo de mental, de psicológico. E Alice escreve, espalha-se pelo nosso corpo. Torna-se físico. Torna-se físico, nem mais. E vai cortando a pele vai ficando seca, gretada, se quiser, como se um barco nos atravessasse de madrugada. É uma imagem muito bela. Porque, por um lado, é a pele que vai sendo cortada, retalhada, que é algo de sólido, e depois a imagem que se vai buscar é por um barco. Ora, o barco é, em princípio, algo que vai solucar o quê? A água, os oceanos. E que acarreta consigo um imaginário de partida, de viagem. E, portanto, é, de um lado, o esquecer como o fim, e que, de certa forma, torna o corpo seco e estéril, desidratado. Desidratado. E com falta de alimento, que neste caso é líquido. Não é? E a imagem, para mim, belamente paradoxal, de dizer como se isso fosse provocado por um barco que nos atravessa e ainda por cima de madrugada.
Mas a madrugada... Porquê a madrugada já agora? Mas a madrugada também é o princípio de algo, não é? A madrugada, bem sei que pode ser o fim de uma noitada, mas a madrugada é o princípio do dia, é a aurora. É a esperança? É a esperança, é a viagem também, como o barco. E veja o verso seguinte. E de repente acordamos um dia desprevenidos. Desprevenidos porquê? Porque o esquecimento fez com que aquilo que era o crescer emocional tenha sido deitado pela janela. É como se ficássemos nu. Peço desculpa, ficássemos nus. Desculpa, agora fui egoísta, não é? Pronto. Mas eu sou muito picuinhas em relação à minha nudez, não gosto de misturar. Peço desculpa. Faz bem. E neste caso até é uma estupidez, porque você não é perigosa por estar a 300 km de distância, não é? Portanto, podemos estar nus os dois à vontade. Mas ficarmos nus sem o passado, bom ou mau, Inês, são as raízes que se evaporam. E se as raízes se evaporam, não precisamos daquele tempo cão da semana passada. Qualquer brisa nos pode derrubar, porque as raízes não estão lá. E agora veja, há repetição. Estamos desprevenidos, completamente indefesos, e agora há repetição. Um perigo as palavras. Mesmo agora. E porquê é que se diz mesmo agora? Porque agora, aparentemente, elas estão tranquilas. Ou seja, estamos fora da tormenta. Emocional, quiçá. Eu diria seguramente. E, portanto, se estamos fora da tormenta, as palavras são calmas. Não há nenhuma razão para as temer. Neste claro momento em que as deixo em desalinho. E agora, quando aparece uma palavra como desalinho, uma pessoa começa a dizer alto, se calhar, não, já que há bocado falámos de barco, não estamos nessa calmaria tão completa. Sabe que a calmaria era trágica para os barcos. Não havia vento. E não havia os motores que há hoje em dia. Portanto, sem vento não havia circulação, não é? Não, sem vento não se mexia, podia-se ficar ali. Claro. Não? Mas agora de repente aparece uma palavra que joga mal com isso. Porque é neste claro momento em que as deixo em desalinho. Ora, as palavras desalinhadas, pelo menos na minha profissão, são, se quiser, ao mesmo tempo perigosas e incomparavelmente fecundas. Porque no desalinho das palavras, nós estamos no reino da associação livre, sabe? As palavras juntam-se como por acaso. Enquanto nos nossos discursos ferozmente racionais, vem aquela palavra, porque é a palavra lógica que segue a anterior e que precede a posterior, patati patatá. Com as palavras desalinhadas, o que acontece é que, e eu admito, vou repetir, isto é de formação profissional, elas terão tendência a juntar-se por razões inconscientes. E é muito curioso, porque no verso seguinte, Alice vai escrever sacudindo o pó dos velhos dias, e uma pessoa diz, olá, mas então para onde é que foi o esquecimento? Alguém que esqueceu não pode sacudir o pó dos velhos dias. Porque ao sacudir o pó, significa que os velhos dias continuam lá, leia-se cá na nossa cabeça. Ou espalhados pela casa em fotografias. E se estamos a sacudir o pó dos velhos dias, o que é que isso significa? Se nós limpamos o pó, as fotografias externas ou internas ficam mais nítidas. Ficam desempoeiradas. Então pode ser pior. Pode ser pior. Dependendo do que a nossa memória quer, evidentemente. É. E não só a memória, porque o que a personagem quer aparece no último verso. Sobre a cama em que te espero. Ah, Pois é.
Maldita expectativa, sempre. Aí está. Ou seja, este corpo de que se fala em cima, com receio, quase roçando o exorcismo, dizendo o esquecimento é a mais lenta das feridas mortais, espalha-se insidiosamente pelo nosso corpo. Eu só fico com a sensação, se alguém escreve pelo nosso, então aconteceu-lhe. Esqueceu. E chegamos ao último verso, na realidade ao penúltimo, desde logo, sobre a cama em que te espero. Esta personagem não esqueceu. Ainda espera naquela cama. A pele desta personagem ainda é um oceano à espera de navio, minha querida. É muito curioso, porque em todas as conversas, ou muitas das conversas que tenho, toda a gente diaboliza, e eu percebo, não é? Eu própria, a expectativa, não é? Mas quem seríamos nós sem a expectativa? É importante que alguém a tenha, porque sem expectativa não avançamos, não esperamos, não nos precipitamos, não fazemos acontecer. Eu adoro pensar que um dia podemos passar para esse patamar do desprendimento, mas o que seremos do nós? Do desprendimento, querida? Do desprendimento no sentido eu não espero nada, eu não quero nada, eu não... Mas isso é mentira, não é? Porque nós de facto precisamos da expectativa para nos guiar, para nos... É muito curioso porque no mito grego da Caixa de Pandora, nós dizemos que fugiu tudo e só ficou a esperança. O que joga, aliás, com frases como a esperança é a última a morrer, etc. E, no entanto, a Inês encontra autores que dizem só ficou a esperança, mas porquê? Acham que a esperança é uma grande qualidade, uma grande vantagem, uma grande virtude? Se calhar não. Se calhar a esperança estava na Caixa de Pandora, porque também não é nada que verdadeiramente nos convenha muito. Ou seja, se quiser, com o meu preguiçoso fascínio por ditados popular, quanto mais alto se sobe, mais alto se cai, não é? Portanto, quem espera muito, provavelmente, também é melhor esperar sentado. Mas, o que a Inês estava a dizer, para mim, cada um sabe de si, para mim é verdadeiro, não é? Quando nós, eu espero que nunca me aconteça isso, mas quem sabe, quando nós olhamos para os nossos espelhos interiores, não é preciso andarmos pela casa com a manga da camisa a limpar o espelho do quarto de banho ou qualquer coisa desse género. Quando nós olhamos para os nossos espelhos interiores e dizemos assim, mas eu já não espero nada. Cuidado. E quando eu estou a dizer não espero nada, não é que não esperemos almoçar ou jantar ou eventualmente ir ao futebol no domingo ou qualquer coisa desse género. Não é isso. Quando nós não esperamos nada a nível do amor, é disso que se está aqui a falar. Eu diria que partes nossas fundamentais morreram. É claro que muitas vezes estamos enganados. Nós julgamos honestamente que já não estamos à espera de nada e de repente uma maneira de arranjar o cabelo, um sorriso, uma gargalhada, uma forma de andar prova-nos dolorosa e alegremente que a nossa esperança só estava adormecida. Porque de repente vem outra vez a nostalgia. E se ela repara em mim? E se ela me acha graça? E se ele me larga um piropo? E se ele me convida para jantar? E isso prova que ainda somos capazes de estar à espera de alguma coisa. Isso é muito curioso da esperança adormecida. No fundo, ela nunca deixa de estar em nós. É. Agora, claro que há pessoas que perderam por completa esperança. Agora, e algumas pessoas ficarão, estou seguro, em profundo desacordo comigo. Eu acho que perder por completa esperança é um sinal depressivo. É um sinal que estamos a retirar-nos da vida. Porquê é que eu tenho a certeza que há pessoas que não estão de acordo comigo? Porque algumas dirão
de esperança já tive o meu quinhão e as minhas nódoas negras. Portanto, agora não espero nada. A única dúvida com que eu fico em relação a essas pessoas é até que ponto é que esse processo é um processo espontâneo ou é um processo deliberado. A pessoa decreta que já não tem esperança. Não estou a dizer que não haja pessoas que sejam bem-sucedidas nessa tarefa que me atrevo a definir como hercúlea. Mas muitas delas podiam ser atores e atrizes principais da velha história da raposa e das uvas. Porque decretam que não esperam mais nada, mas se o cacho de uvas cair, elas viram e vão lá ver. Nós costumamos dizer que de boas intenções estou ao inferno cheio. Se quiser, também podemos dizer que de intenções definitivas estão as nossas cabeças cheias e depois nós descobrimos que não são definitivas. Aparece alguém que tem a chave para que nós voltemos a perguntar-nos e se? Ou fantasiarmos. Já reparou como o fantasiar é uma forma de esperar? Quando nós fantasiamos com alguém em particular... É alimento, mais uma vez, não é? Ou com uma situação, podemos não estar a fantasiar com ninguém em particular. Estamos a fantasiar é com a situação, com um determinado alguém que nem sequer conhecemos. O que nós verdadeiramente estamos a fazer é a dizer assim: esta fantasia é como uma espécie de tableau à espera do Fred Astaire e da Ginger Rogers, se quiser. Eu não acredito, porque eles morreram, porque eles nem sequer eram portugueses, porque já ninguém dança assim. Eu não acredito que eles venham. Mas, se por acaso, como dizem nossos irmãos, a sala está aqui, o cenário está montado, e eu gostaria muito de os ver dançar, ou melhor do que isso, gostaria muito de eu próprio dançar de novo a dança da sedução, a dança do amor, que está, é bom fazer esta nota de rodapé, que está ao alcance de qualquer pé de chumbo como eu. Não é? Pobre de mim se a dança do amor literalmente implicasse que nós fôssemos bons dançarinos. Não é? Pronto. Seria uma verdadeira catástrofe. Mas estou completamente de acordo, quer dizer, ter a sensação que já não esperamos nada a nível afetivo lança-nos para um registro de mera sobrevivência. E isso, a minha profissão ensinou-me que as pessoas aceitam-no, sabe? Mas aceitam-no muito como quando nos falam de dietas que têm que ser feitas, e as pessoas sorriem e dizem: ó, doutor, eu faço a dieta exatamente como me foi prescrito. O que ninguém me pode obrigar é gostar de fazer. E as pessoas sobrevivem. Agora, ninguém as pode obrigar a gostarem de apenas sobreviver. E, felizmente, hoje em dia, nós verificamos que uma das dimensões que a miúde era utilizada contra a possibilidade das pessoas continuarem a sonhar, que era a idade. Havia uma pressão cultural muito grande, não estou a dizer que já não haja, mas enfim, mas é muito menor. Havia uma pressão cultural muito grande para que, ao menos, a dimensão do amor erotizado fosse guardada no sótão e que passássemos apenas
a ter direito a amar os nossos netinhos, etc. Isso, felizmente. Felizmente. Dizermos felizmente ao mesmo tempo. Felizmente, hoje em dia, e tem muito a ver, diga-se passagem, com uma questão geracional, que nós dizemos, porque agora vive-se até mais tarde. E é verdade, mas não é só viver até mais tarde, é quem é que vive até mais tarde. Neste momento, quem está na velhice não é uma geração qualquer, é a geração de 60. Que foi uma geração especial, quer se queira, quer não. Evidentemente, mais em determinados contextos culturais do que noutros, mas uma geração que resiste mais a ser, digamos assim, encaixotada e metida no sótão. É verdade. Sente-se na velhice, Júlio, ou não? Oficialmente sinto e ninguém me atira, não é? Não, ok, mas esqueça isso. Esqueça o número. Sim, claro que esqueço, credo. Embora a minha tribo diz, e é verdade, que eu às vezes tenho lapsos freudianos que mostram como eu sou uma seca. É porque eu às vezes tenho lapsos e engano-me na idade. E engano-me da maneira mais deprimente que se pode imaginar, que é acrescento. Aí pelo verão, mais tarde ou mais cedo, em Cantelães, eu vou-me enganar, alguém vai falar de idades e eu vou dizer que tenho 67 quando só tenho em outubro. Porquê que acha que faz isso? Minha querida, eu tinha 22 anos e uma namorada minha, exercendo o seu direito à indignação, como diria o Dr. Mário Soares, disse-me, Irra, tu és um chato, caramba. Tens 22 anos e às vezes pareces um velho. E hoje, muitos anos envolvidos, na altura eu fiquei ofendidíssimo e amoei, etc, etc. Eu não sei, agora eu vou tentar ser justo para comigo mesmo. O que me apeteceria era ser fixe para comigo mesmo, mas vou tentar ser justo. Eu não sei se algumas pessoas que disseram isso não estavam, no fundo, a querer dizer outra coisa. Eu nunca fui um otimista. E se fosse à minha consulta, eu ficaria a navegar, provavelmente, numa impressão de este tipo é um subdepressivo. Dele mesmo, em termos de personalidade. O que não é nenhuma tragédia, sabe? Olha, alguns dos subdepressivos que eu conheço têm ótimos sentidos de humor. Claro. Porque têm muita capacidade de se rirem deles mesmos. O que é um magnífico princípio para nos podermos rir do mundo em geral. Não é o riso de desprezo. É sermos capazes de reduzir as coisas às suas devidas proporções e ver quão ridículas são determinadas preocupações, etc. Pronto. E, portanto, acho que essa tonalidade subdepressiva me tornou muitas vezes um bocado surumbático e menos virado para a festa. Lembra-se da velha frase: para onde é que vais? Ou para a festa. De onde é que vens? Venho da festa. Exatamente. E eu fui sempre mais de venho da festa, ou nem sequer ter lá posto os pés, do que propriamente vou para a festa. E, portanto, se calhar foi mais isso, não é? Do que propriamente ser um velho aos 22. Mas para responder à sua pergunta, a minha preocupação, entre aspas, porque às vezes também é o meu consolo, mas às vezes é preocupação, é exatamente o oposto. Eu seria capaz de subscrever por inteiro aquela entrevista do George Harrison, salvo erro, aos 57 anos, em que ele dizia, mas eu estou abismado, estava-se a referir ao início dos Beatles, não é? Eu estou abismado, passaram 40 anos e eu não me sinto com mais 40 anos em cima. E eu por vezes fico muito assustado por descobrir em mim desejos, nostalgias, projetos que em princípio não são adequados a alguém que vai para os 67 anos de idade. Isso é ótimo ou não? É. Se eu fosse o meu psicoterapeuta, achava ótimo. De mim para mim, há uma parte que diz, vê lá se tem juízo, isso não faz sentido, etc. Mas, bem prega Frei Tomás. Se me pergunta,
E quando diz isso a si próprio, não tem alguma sensação de hipocrisia? Tenho. Porque a parte de mim que está a chamar a outra à razão ficaria, penso eu, entristecida se a outra obedecesse. Já agora, e porque falámos, e porque eu gosto tanto do Sim. tema da expectativa, não é por nos serem acrescentados números na idade que nós passamos a ter outra relação com a expectativa, ou passamos? Bem, precisamos ser realistas, não é? A estrada vai se estreitando à nossa frente. Agora, em termos do que sentimos, nós temos décadas de experiência e, portanto, também, na minha opinião, acho arriscado dizer que sentimos da mesma maneira que na adolescência. O que eu não acho é que sintamos pior. Por exemplo, há pessoas que até se arrepiam de ouvir falar de gente que se apaixona aos 60 e tal ou aos 70 e tal. E eu pergunto, por que raio é que as pessoas nessas idades não têm o direito de se apaixonar? Por outro lado, se me perguntam, em princípio apaixonam-se como na adolescência? A minha resposta é não. Porque há um trajeto de vida. Porque, sei lá, uma paixão adolescente é uma paixão completamente virgem, digamos assim. A pessoa está a sentir coisas que nunca sentiu, não tem termos de comparação. E isto não belisca em nada o facto de estarmos apaixonados. Mas em determinadas idades nós apaixonamos, em geral, há quem se apaixone pela primeira vez, aos 60 ou aos 70, mas em geral apaixonamos, já estamos apaixonados antes. Disse pela primeira vez. Há pessoas que pela primeira vez se apaixonam nessas idades, mas em geral não. Já houve outras paixões antes. E, portanto, se alguém está interessado nisso, há termos de comparação. E quando eu digo termos de comparação, não é comparar as outras pessoas, percebe? Porque nos apaixonamos. O que, quiçá, até pode ser de algum mau gosto. Sobretudo quando usamos palavras para exprimir essas comparações a outros, não é? Pronto. Não é isso. Eu estou a dizer as comparações em termos do que sentimos. Ora, é provavelmente um erro crasso, sei lá, dizermos assim, eu se calhar estou apaixonado, mas não sinto o sangue ferver nas veias como aos 18 anos. Mas é pouco provável. Isso tem a ver com a qualidade do sangue, só pode ter a ver. Deixa de ser paixão por causa disso. Eu tenho muitas dúvidas, sabe? Por exemplo, alguém poderá achar que o que eu vou dizer a seguir que é uma contradição em termos, que é dizer, mas pode ser uma paixão mais tranquila. O adjetivo tranquilo, em geral, não vem de braço dado com paixão. Que é muito efervescente, digamos assim. Mas, para lhe falar com toda a franqueza, se calhar é um processo defensivo da minha parte, mas eu não estou a ver porque é que havemos de desqualificar algo de forte que sentimos só porque não é uma fotocópia do que sentimos aos 18 anos ou aos 17 no liceu. Eu até me arrisco a dizer que, sob certos aspectos, é quase... Agora quem poderia ficar ofendido comigo eram os adolescentes, e eu não creio que haja muitos a ouvir-nos. Portanto, é assim, eu acho até mais fascinante, para não dizer mais miraculoso, o facto de termos capacidade de nos apaixonarmos aos 60 ou aos 70 do que aos 17, 18, em que nós estamos verdadeiramente, de certa forma, quase destinados a apaixonar-nos. Temos as hormonas aos saltos, não é? Até confundimos desejo com paixão, que não é a mesma coisa. Muito menos com amor, que não é um sinónimo de desejo. Ao fim, digamos assim, de 50 anos ou 60 anos de vida, sermos capazes de sentir um entusiasmo
que tem traços de entusiasmo juvenil, mas que tem também a experiência toda, se quiser de outra maneira. Aos 16, 17, 18 anos, nós estamos predispostos, consciente ou inconscientemente, a encantar-nos, quase seja por quem for. Passo o exagero. E depois a idade vai refreando esse encanto. A idade refreia tudo isso. Enche-nos de vida com as coisas boas, mas também com as coisas más. E, portanto, encantar-nos aos 60 ou aos 70, sob certos aspectos, é muito mais elogioso para o outro por quem nos encantamos do que aos 16, 17. E vamos embora. Ainda bem que falei da Alice e do No início. Eu tinha pensado numa certa e determinada escolha musical. Já mudou? Já mudei porque... Você continua tão volúvel, tão volúvel. Eu gosto de ser volúvel. Você é muito volúvel. O Júlio falou na Adriana Calcanhoto. Sim. E eu fiquei com essa frase de ter meia hora para mudar a nossa vida. É tão bom, não é? Como em meia hora tudo pode mudar. Portanto, vamos ouvi-la, acho. E mesmo assim, olha, dar meia hora não é mau. Não é mau. Há mulheres que, ou um tipo aproveita em 30 segundos e se atravessa, ou, como se diria, como diria Brel, ou suivant. Nós aqui aproveitamos, durante a semana são 5 minutos para mudar a vida de alguém. Ao fim de semana é mais ou menos 3/4 de hora. Dá um bocadinho mais. Tá bem. Um beijinho, até amanhã. Querida, até amanhã.